Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à penúltima aula da semana Unispírito de Medicina, Saúde e Espiritualidade, que tem mostrado como é possível compreender o sofrimento humano e suas causas a partir de um olhar científico e espiritual. Esta semana é especial para você que percebe que a promoção de saúde é tão importante quanto a prevenção e o tratamento de doenças. Para você que entende que o sistema de saúde tem que humanizar-se, vendo o ser humano integral e buscar o embasamento científico necessário para abordar a presente e inegável dimensão espiritual. E também para você, profissional de saúde, que busca diferenciar-se e completar a sua agenda por ser reconhecido como um profissional atencioso, completo e realmente capaz de fazer diferença na vida de seus pacientes. Agora, se você está assistindo este vídeo, mas ainda não viu os 2 primeiros da série, nós recomendamos que você pause este vídeo e assista aos anteriores primeiro, porque eles são peças-chaves fundamentais para compreender a integração entre a medicina, a saúde e a espiritualidade. No primeiro vídeo, o Dr. Sérgio Felipe aborda os conceitos de salutogênese, patogênese e introduz os transtornos dissociativos. No segundo vídeo, ele aprofunda os transtornos dissociativos com a perspectiva do domínio espiritual, baseando-se em seus estudos da glândula pineal, no DCM-5, na escola de Charcot e na psicanálise, trazendo alguns exemplos da sua prática clínica. Agora vamos começar o terceiro vídeo, mas antes gostaríamos de agradecer a todos os comentários que a gente recebeu aqui abaixo dos vídeos. Gratidão pelas palavras e pela energia. Nós, da equipe da Unispírito, lemos todos os comentários, um a um, e temos certeza que vamos trazer durante esta aula o maior número de respostas aos questionamentos que surgiram. Isso nos mostra que você está presente do outro lado, aproveitando ao máximo os conteúdos expostos. Obrigada também por compartilhar com seus amigos e familiares e ajudar a que a mensagem desta semana chegue a ainda mais pessoas. Compartilhando estes vídeos com quem realmente precisa e espalhando pelo mundo que é possível um estado de saúde e bem-estar que envolva o ser humano integralmente e não somente o seu corpo físico. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. Primeira questão que eu gostaria de esclarecer é que a ideia de ciências do espírito envolve o conceito de que o acesso ao saber ele envolve vários padrões de ciências. Então não é só a ciência do tubo de ensaio. São muitas as ciências, ou seja, os caminhos que nos levam ao saber. Então traz essa conceituação. Porque quando se fala hoje em universidade, nesse modelo norte-americano, vamos dizer assim, a gente já pensa naquela ciência do eixo cartesiano, do tubo de ensaio, do laboratório, etc., que também é ciência, também é algo muito válido e expressivo, mas existem outros construtos, outras formas de acesso ao saber. Não precisamos ir muito longe, por exemplo, a psicanálise.
O processo da psicanálise só é inteligível se você passa pelo processo. Por exemplo, insight, ter uma descoberta de algo interior, algo que estava no seu inconsciente e você, de repente, brilha na tua cabeça e você entende. Bom, isso você só vai entender se você passar pelo processo. Então, no modelo de acesso ao saber, de acordo com o conceito psicanalítico, você precisa passar pela experiência. É um outro modelo, é uma outra epistemologia. É um outro ângulo de acesso ao saber. É um outro tipo de ciência também. É como o sabor da laranja. Somente experimentando a laranja que você vai conhecer. Quantas enciclopédias você vai ler e você não vai saber o sabor da laranja? Porque existem certos acessos a verdades que só podem ou só são acessíveis, somente são acessíveis se você experimentar. Essa questão da descoberta do espírito também é curiosa. Vamos supor que foi descoberto o espírito, sei lá, na Universidade de São Petersburgo. Nossa, os cientistas descobriram o espírito. E daí? Se você não se descobriu a si mesmo, o que importa que descobriram o espírito? Porque uma descoberta, ela precisa de servir para o seu usufruto, para a sua construção. Se você não se descobriu a si mesmo, e você é um espírito, não é? É aquela questão, a descoberta do espírito é a descoberta de si mesmo. Envolve uma outra epistemologia. Um outro tipo de epistemologia como método de acesso ao saber. Então, são outras ciências. Você sabe que eu tenho como hobby tocar piano. E, frequentemente, as grandes sacadas, as grandes descobertas para o meu micro-universo, vamos dizer assim, que eu tive, foram enquanto eu estava tocando piano e não foram no laboratório de pesquisa. De sorte que no dia seguinte eu ia para o laboratório já com as ideias fervilhando que aconteceram enquanto eu tocava piano. Qual que é a ciência de acesso ao saber? Então são muitas as ciências. A arte é uma ciência de acesso ao saber, a convivência social, o laboratório de pesquisa, infinitas formas de experiências humanas que te levam a ter um conhecimento. Existem modelos também que são chamadas as pesquisas participantes. Por exemplo, você entra numa comunidade e você vai pesquisar, por exemplo, qualquer coisa a respeito da condição de saúde daquela comunidade. Aí você vai lá, faz suas perguntas, faz exames, e etc, etc, etc e tal, extrai aqueles dados e transforma aquilo numa tese. Ok. Esses dados podem ser interessantes para que a Secretaria de Saúde daquele município onde está aquela comunidade planeje ações de saúde. Mas se você tiver agentes da própria comunidade participando da pesquisa, a própria comunidade pesquisando, sendo informada para que ela possa fazer aquela pesquisa, é a chamada pesquisa participante, o ato da comunidade ter contato com a sua própria problemática já é transformador para a comunidade. É um outro tipo de modelo. Então, quando nós formatamos a Unispírito, que sai dos padrões usuais ou convencionais, nós estamos preocupados com esse tipo de acesso à verdade em que a pessoa participa da pesquisa. E ao participar da pesquisa, ela já tem a experiência, ela experimenta o sabor daquele conhecimento. Então, é um modelo diferente nesse sentido. Eu posso ter na Unispírito um aluno iletrado, e eu vou precisar falar na língua dele, para que ele possa levar aquele conhecimento para a comunidade dele e transformar aquela realidade. Então é um outro tipo de concepção que sai fora dos padrões acadêmicos usuais, mas que está comprometido com a transformação da pessoa, está comprometido com a transformação social, em que a aferição da verdade se dá quando, ao instalar um modelo de compreensão existencialista, e já vou falar sobre isso,
espiritualista, você traz melhores ferramentas para a estruturação da figura humana e da sociedade. É essa a questão. Bom, o que é esse conhecimento espiritualista? Que já a Organização Mundial de Saúde coloca como um dos padrões de qualidade de vida. Eu procurei colocar como eixo central o pensamento trazido por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Mas há que se fazer uma diferença. Kardec, ele observou um fenômeno que ocorreu no século XIX. Imagine como se fossem estrelas cadentes caindo do céu, que eram, na verdade, inspirações para o conhecimento, daquilo que foi chamada de egrégora da verdade, ou espírito da verdade. Como se fosse uma psicosfera que, de repente, recaiu sobre o planeta, inspirando cientistas, pessoas, pensadores, comunidades, numa nova era de conhecimento. Então você teve o surgimento, a descoberta do eletromagnetismo, que trouxe novos horizontes para a compreensão da estrutura da matéria, em que a partir daí se pode conceber matéria em outro tipo de frequência vibratória. Você teve figuras como Leon Tolstói, que traz no seu livro Deus, o maior tratado de pacifismo da humanidade. Mahatma Gandhi admirava esse livro. Você tem um Franz Liszt na música, por exemplo, que vai se recolher à busca espiritual. E depois de um período romântico, rebuscado de muitas notas e rápidas e muito espetáculo, ele busca a essência da transcendência nas famosas Consolações de Liszt. Nessa época, século XIX, quando no Oriente se resgata alguns conhecimentos fundamentais que deram origem ao que hoje você conhece de Reiki, surgiu nessa época. Quando você tem um Camille Flammarion, pesquisador da astronomia, quando você tem um Ernesto Bozano pesquisando dimensões, quando você tem um Allan Kardec que olha e diz, opa, tem um fenômeno acontecendo aí, e passa a compilar comunicações que vieram por via mediúnica em diversos países, diversos pontos do planeta, buscando ali essas estrelas cadentes que eram mensagens do alto e que continuam acontecendo com cientistas fabulosos, pegando ali essas experiências, como você teve um Rupert Sheldrake, um Hernani Guimarães Andrade, quando você tem um Amit Goswami, como você tem um Masaru Emoto, como você tem tantos pesquisadores, um Abdus Salam, descobrindo a força, a interação entre a força fraca e a força eletromagnética. Então, é toda uma série, infinitas estrelas cadentes, trazendo essa chuva de informações na transformação da sociedade. Agora, Allan Kardec era um homem da época. Ele era um homem da época. Então, ele trazia concepções da época. Então, quando ele escreve as suas opiniões próprias, ele vai retratar as questões da época, que hoje muitas delas são ultrapassadas. E interessante, Kardec era um cara que sabia das coisas. Ele dizia, quando a ciência disser diferente do espiritismo, vá pela ciência. E tem muitas questões que ele coloca ali, como, por exemplo, a teoria do belo, que envolve questões da raça humana, que hoje são questões preconceituosas, racistas, mas na época era a concepção que se tinha. Hoje não, hoje de jeito nenhum. Então, hoje o Allan Kardec diria, a ciência já provou diferente, não é? Trazendo horizontes para aquilo que se chama não discriminação. Não discriminação de espécie alguma. Hoje nós vivemos uma época de alteridade. Nós vivemos uma época de diálogos de saberes, de respeito a todas as diversidades humanas, diversidades culturais, diversidades religiosas. E essa é a filosofia da Unispírito. Uma filosofia de diálogos de saberes, uma filosofia de não discriminação, nem referente à sexualidade, nem referente a etnias,
cor de pele, nada disso. Religião, cultura, não. Tudo e todos participam desse banquete da vida. E nós estamos atrás de entender o propósito da vida em que todos nós estamos unidos no mesmo patamar. Ninguém é mais do que ninguém. Como diria Sócrates, o filósofo, um grande sábio é capaz de uma grande mentira. Nós trazemos luzes e sombras. Não há figuras míticas. Importante é nós resgatarmos as ideias. Então, essas ideias que estejam centradas no amor, na fraternidade, na solidariedade e na não discriminação de espécie alguma, quebrando fronteiras, entrelaçando os seres humanos em todas as suas formas, desde a vida intrauterina, que se vem sem braços, sem pernas, se vem com deficiência mental, seja o que for, que nome quiser dar. Eu não gosto de deficiência mental, eu gosto de outra terminologia, eu gosto de inteligência diversamente capacitada. Um dia ainda vou falar sobre isso. Então, a diversidade de expressões humanas, que são olhares do universo, cada um traz um olhar diferente e nós não podemos prescindir de nenhum. Cada pessoa diferente da média é um ângulo de visão do universo e nós necessitamos dela também para enxergar aquela parte do universo. Valorização da vida em todas as suas expressões. Os animais, não há nem mais nem menos. Os animais olham o universo por um ângulo que nós não vemos. Então nós precisamos dos animais. Os animais, o seu cachorro, ele apresenta uma alma, apresenta um jeito de ser muito particular dele, que é diferente de todos os outros cachorros, ainda que seja da mesma raça. Então, cada ser da natureza tem a sua particularidade, a sua singularidade. E essas singularidades de cada ser da natureza, cada flor, cada planta, cada animalzinho, cada expressão da natureza, cada pessoa, na condição que ela estiver, apresenta uma singularidade que vem da força de expressão da alma. E essa singularidade, por ser única, é uma visão do universo. Essa visão do universo nós não podemos prescindir, porque seria como se faltasse um degrau na escada de Jacó que nos leva a Deus. Faltando um degrau, nós não subimos a Deus para compreender o todo, falando numa linguagem de metáforas. Portanto, todos os seres da natureza estão no mesmo plano, todos nas suas singularidades. São representações do amor. E essa representação do amor é a essência do Espírito. É isso que nós estamos buscando. São essas todas as ciências. É essa toda a universidade. Como uma iniciativa singular, da qual você pode também participar. E nos darmos as mãos para transformarmos paradigmas numa sociedade e numa humanidade tão necessitada de tudo que represente expressão de paz, amor, de solidariedade, de elos, de significado, de aconchego, de pertencimento, de reconhecimento. Venha também você participar desse ideal. Venha também você conjugar o verbo criar, que é o verbo que mais nos aproxima de Deus, criar. Quando paramos de criar, paramos de viver. E criar significa movimentar os seus potenciais na sua vocação e na sua aptidão para somar vida à humanidade. A Semana Unispírito de Medicina, Saúde e Espiritualidade é uma pequena parte contida no curso online de formação de agentes promotores de saúde. Pense nisso. Se com pequenas doses de conhecimento nós já estamos refletindo e aprendendo tanto com o Dr. Sérgio Felipe, imagine com um curso inteiro dedicado a este tema. Talvez
você tenha se inscrito na Semana Unispírito porque esteja buscando, como profissional, uma atualização que interrelacione ciência, saúde e espiritualidade. Ou talvez porque, neste momento, você esteja buscando como colocar a sua energia em benefício da humanidade, disponibilizando ao máximo seus potenciais a favor da causa humana. O curso online de formação de agentes promotores de saúde traz a união de propósito com a ação, porque, de forma extremamente didática, reúne conhecimentos úteis sobre o cuidado da pessoa a partir de um modelo integrativo nas suas diversas etapas de desenvolvimento. São 49 videoaulas em 11 módulos estruturados a partir da integração da saúde com o domínio espiritual, desde o nascimento, passando pela infância, escolaridade e espiritualidade, psiquiatria e transdisciplinaridade, um outro olhar sobre a oncologia, desvendando a dependência química pelo prisma integrativo da espiritualidade, relações humanas no dia a dia, velhice e vida pós-morte. O curso é um verdadeiro guia prático para reposicionar nossa atuação perante todas as fases da vida humana. Os alunos matriculados na formação de agentes promotores de saúde têm acesso imediato a todas as aulas e eles podem assistir de onde quiser e quantas vezes quiser. A linguagem é acessível, mesmo para alunos que não estejam familiarizados com termos médicos. No entanto, os conceitos tratados representam um grande salto na formação como indivíduo, assim como um upgrade especial na formação do médico ou do profissional de saúde. E saltos evolutivos como este têm um valor imensurável. Com mais de 30 anos de prática clínica, integrando a medicina e a espiritualidade com embasamento científico, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira fundamenta o curso em seus trabalhos científicos, hoje apresentados em universidades do mundo inteiro, como a Harvard Medical School em Boston, Estados Unidos. As matrículas para o curso online de formação de agentes promotores de saúde não estão abertas todo o tempo e ainda não temos data confirmada para a próxima turma. Então, se você não quer perder esta oportunidade, assista ao 4º e último vídeo que publicaremos na segunda-feira, às 6 da manhã. Sim, às 6 da manhã, porque sabemos que muitas das milhares de pessoas inscritas na Semana Unispírito começam a sua jornada de trabalho cedo e estão ansiosas para receber todos os detalhes e garantir a sua vaga o quanto antes. Nesse 4º vídeo, vamos trazer todos os detalhes da formação, quais são os módulos que a compõem, preço, formas de pagamento, certificação e como realizar a sua inscrição. Não esqueça de deixar aqui abaixo o seu comentário. Dê seu feedback, deixe a sua dúvida sobre esta aula. Lembre-se que os 3 primeiros vídeos da semana estarão disponíveis até domingo à meia-noite. Então, aproveite para assistir quantas vezes quiser até lá. Nos vemos segunda-feira às 6 da manhã, no último vídeo da Semana Unispírito de Medicina, Saúde e Espiritualidade. Até lá!